Olá pessoal, então nessa primeira aula da disciplina de Ecologia de Populações e Comunidades, vamos começar a falar sobre organismos, tá? Então esse é o primeiro tópico do nosso assunto programático. Essa aula foi dividida em três partes que eu vou disponibilizar para vocês, para não ficar muito grande o arquivo e tudo, né? E eu vou falar basicamente dar uma pequena revisão sobre os níveis de organização em ecologia que a gente vai ver nessa disciplina. Depois eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos como habitat, nicho, recurso, condição, fatores limitantes e, por fim, sobre as histórias de vida dos organismos. Bom, então, gente, só revisando, né, para vocês que estão voltando agora a mais um semestre letivo, o que estuda a ecologia, né? Ecologia, eu peguei um conceito aqui do livro do Begon, Townsend e Harper, que eu acho mais apropriado para essa disciplina, né? Que eles definem a ecologia como o estudo científico, né, da distribuição e abundância dos organismos, tá? E das interações que determinam a distribuição e a abundância. Interação aqui pode ser uma interação biótica com outros organismos ou abiótica, né, com o ambiente. Então, assim, gente, a gente vai falar muito de distribuição e vamos falar muito de abundância e vamos falar muito de organismos, né, e como eles interagem entre si com o ambiente para que a distribuição temporal, espacial, a abundância, número de indivíduos ou de espécies mude com o tempo, certo? E aí a gente tem aqui os vários níveis de organização da ecologia, né, representados aqui na figurinha, esse aqui é o organismo, tá, gente? Aqui é o nosso nível de organismo. Então a gente estuda as características do organismo, depois população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. Nessa disciplina, esses três primeiros itens serão estudados. Esse aqui a gente já estudou, e esse aqui também, né? E um pouco desse aqui em ecologia geral. Bom, vamos ao primeiro nível então, né? O nível mais básico em ecologia é o estudo de organismos, né? Então nesse nível a gente estuda como eles são afetados pelo ambiente e como eles os afetam. Então a gente tem aqui o nosso organismo e a gente vai ver mais na aula de hoje que características, o que a gente estuda desse organismo afinal de contas, né? Já já vocês já vão descobrir. Depois a gente tem população, né, que é um tópico que vem a seguir na disciplina, que é definido como qualquer grupo de organismos da mesma espécie. Eu gostei desse conceito por isso, né, que ocupa um espaço determinado e funciona como parte de uma comunidade, né? Esse é o conceito do Odum. Então aqui eu já estou representando organismos, né, a mesma espécie, e uma população tem algumas características, como a abundância, né, como o nosso número de indivíduos na população. A gente tem outra característica aqui desses organismos que é a distribuição, que pode ser a temporal ou a espacial. Então, a gente tem uma distribuição desses indivíduos no espaço. Como é que eles ocupam a área onde eles estão? Né? Dentro de uma floresta, esses lagartos ocorrem só no chão, sobem nas árvores. Esses lagartos preferem solos mais úmidos ou solos mais secos, altitudes maiores ou menores, né? Como é que eles estão distribuídos no espaço? Por que a distribuição no espaço ocorre dessa forma? Que tipo de interação está fazendo com que isso aconteça, né? E quanto ao número de indivíduos, a abundância, a gente quer saber, a primeira pergunta é quantos tem? A segunda pergunta, esse número está mudando, né? Então aqui a gente já vai ver taxas de natalidade, taxas de mortalidade, imigração, emigração e também modelos de crescimento populacional, tá? E flutuações do tamanho da população. Então, basicamente, população está estudando uma espécie só, tá, gente? E tem um outro conceito de população que é esse, né? Que é um pool de genes. Ele nem olha, né? Claro que cada espécie tem a sua característica genética única, né? A sua similaridade genética entre os indivíduos. E esse Pianca, que é um australiano que estuda ecologia de lagartos e faz trabalhos fantásticos. Ele escreveu um livro de ecologia evolutiva em que ele vê como é que os lagartos partilham nichos entre si,
né? Espécies diferentes, se competem ou não, enfim. E ele é um ecólogo evolutivo, então ele usa muita abordagem evolutiva para fazer seus estudos, né? E esse livro aqui define então dele, né? Define como um pool de genes que tem continuidade no espaço e no tempo e organismos pertencendo a uma dada população ou têm um ancestral imediato em comum ou está potencialmente apto ao cruzamento, né? Então, ou eles são parentes ou eles poderão ser parentes, né? E isso aqui tem a ver com o fluxo gênico na população. À medida que a população, o tempo passa, esse pool de genes vai mudando um pouco para um lado para o outro, né? E essa população vai se adaptando dessa forma ao ambiente. É um aspecto mais evolutivo, mas não deixa de estar correto, né? Por fim, a gente tem a comunidade, né? Que inclui todas as populações que ocorrem em uma determinada área, segundo o Odum, né? Eu incluiria aqui todas as populações de diferentes espécies, né? Ele está pressupondo isso, né? Então, dentro do nível de comunidade, eu estou representando aqui, eu já não peguei mais só o nosso lagartinho, né? Mas aqui eu já peguei os sapos, as cobras, os quelônios, os insetos, os artrópodes, na verdade, né? E aqui o ecólogo está interessado em saber as espécies, né? Aqui espécies em inglês, a diversidade de espécies que ocorrem nessa área. Quantas espécies ocorrem? E é claro que o ideal seria a gente conhecer todas, né? Mas é impossível um especialista, ecólogo, aliás, uma pessoa, né? Humanamente impossível ela saber identificar todas as espécies que existem. Eles não inventaram um método para isso. Então, o que o ecólogo faz é, geralmente, ele se aperfeiçoa num grupo, né? Que eu dou dois exemplos de grupos onde a gente pode se especializar. Posso ser especialista em invertebrados, eu posso ser especialista em herpetofauna, né? Dentro dos invertebrados, que ainda é um campo muito vasto, eu posso me especializar apenas em formigas e querer saber qual é a diversidade de formigas numa certa região, tá? E aí, a partir desse conhecimento, qual é a diversidade de espécies de formigas dessa região? Essa é a primeira coisa que eu observo. Depois eu observo que na região vizinha ou em outra região, a diversidade é maior. Daí, puxa vida, por que isso acontece, né? Então, achar essas explicações do que faz com que uma região seja mais diversa do que a outra é uma das questões que a gente estuda em ecologia de comunidade, né? Outra questão, dentro dessas formigas tem uma espécie que aparece muito nas amostragens, que é a espécie dominante. Se isso ocorre, por quê? Por que essa espécie tem de diferente das outras que faz com que essa espécie seja mais dominante? Então, a gente vai ver várias questões. Quais são as causas da diversidade, né? Quais são os índices que a gente usa para caracterizar uma comunidade? Índice de similaridade, riqueza de espécies, dominância, equitabilidade, diversidade alfa, beta e gama, né? Então a gente vai ver vários jeitos que a gente tem para caracterizar uma comunidade biológica. Outra definição ainda do Bacon, né? Et al., que a comunidade é uma assembleia de populações de espécies que ocorrem juntas no espaço e no tempo. Tá? Então, de novo, né? Assembleias de populações de espécies, aqui ele já inclui o termo espécies, que estão nesse momento, nesse local. Certo, gente? Então, qualquer dúvida, mandem um WhatsApp para mim e lembre-se, tem exercício desta primeira parte da aula. Até a próxima.